Shalom, queridos, graça e paz, que é o apóstolo Marcelo Ramalho, do Ministério Apostólico Restaurar, e é um prazer, uma alegria, uma honra ter você aqui no nosso canal do YouTube, Restaurar 12 Oficial. Você já sabe, no final desse vídeo, deixe seu comentário. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e deixe o seu like, deixe lá a sua curtida. Eu quero falar hoje sobre um homem extraordinário que foi o apóstolo Paulo. A história de Paulo está marcada e registrada no Novo Testamento. E o Novo Testamento vai nos mostrar que o apóstolo Paulo, ele é o segundo personagem mais importante do Novo Testamento, sem dúvida nenhuma, depois da pessoa de Jesus Cristo. Ele é chamado o apóstolo dos gentios. Ele escreveu o maior número de quantidade de cartas à igreja, fez 3 viagens missionárias, fundou dezenas de igrejas na Ásia Menor e em toda aquela região ali do mundo antigo. Paulo, sem dúvida nenhuma, foi o grande anunciador, o grande propagador do evangelho na sua época. Mas a história de Paulo começa quando ele ainda não era Paulo, ele era Saulo de Tarso. E Saulo, ele era um perseguidor do evangelho. Saulo era alguém que maltratava os cristãos. Saulo era alguém que perseguia os cristãos. Saulo era alguém que estava buscando matar, prender, destruir os cristãos. O próprio Estevão, quando foi apedrejado, a Bíblia diz que as pessoas colocavam as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Ou seja, foi Saulo que consentiu, comandou, ordenou a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. Então Saulo tinha se tornado um grande perseguidor da igreja, um homem terrível, sanguinário. Mas Atos capítulo 9 vai nos mostrar de que Saulo tem um encontro com Jesus a caminho da estrada de Damasco, e isso trouxe uma mudança radical para a sua vida, para a sua história, mas também para a história do evangelho. Atos 9:1 diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para que fosse até as sinagogas de Damasco, e aonde ele achasse alguns que eram do caminho, ou sejam, cristãos, assim como homens e mulheres, o pudessem levá-los a Jerusalém. E seguindo a estrada fora, aproximando-se de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha que o Senhor se revela para Saulo no caminho de Damasco, e ele está indo lá para perseguir cristãos, e uma grande luz aparece no céu, ele cai por terra, ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Era o próprio Jesus falando com ele. Ele pergunta: quem és, Senhor? E o Senhor se revela, ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha que interessante. Não é Jesus dizendo: eu sou o Jesus dos crentes a quem você está perseguindo. Não, eu sou aquele a quem você persegue. Porque quem rejeita o evangelho não está rejeitando a mim, você está rejeitando o próprio Senhor Jesus. E aí, queridos, olha o que acontece. Eu sou Jesus a quem tu persegues, disse o Senhor. Mas levanta-te, verso 6, Atos 9:6, e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo contudo a ninguém. Então levantaram Saulo da terra, e abrindo os olhos ele não podia ver. E guiando pela mão levaram para Damasco. E ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu.
Ali Saulo tem a sua primeira experiência com o Senhor Jesus. No meio daquele caminho, uma luz vem sobre ele, uma voz dizendo que era o próprio Jesus que estava se revelando a ele, dando a ele uma direção, dizendo: entre na cidade, alguém vai te procurar. Ao mesmo tempo, o Senhor dá uma palavra ao seu servo Ananias, para que Ananias fosse até Paulo, ou até Saulo, para que Ananias orasse por ele, para que ele fosse curado, para que sua visão fosse restabelecida. 3 dias, Saulo ficou sem comer e sem beber, jejuando na presença de Deus, para que a sua visão fosse restaurada, para que a sua visão fosse novamente aberta. Olha, 3 dias nos remete a uma experiência muito tremenda, que muitos que estão nos ouvindo, muitos que estão aqui me vendo, já foram ou já passaram, que é o nosso encontro com Deus. O encontro com Deus é um retiro espiritual de 3 dias. Nós vamos para um sítio, para um lugar reservado, para termos um encontro especial, um encontro profundo com Deus, para que a nossa visão seja restaurada, para que a nossa visão seja aberta. E Paulo, então, passou esses 3 dias orando e jejuando, tendo esse encontro íntimo com o Senhor, para que sua visão fosse restaurada. Quando Ananias entra ali na casa onde Paulo está hospedado e ora por ele, para que seus olhos se abrissem, quando Saulo tem a sua visão restaurada, ele já não é mais o mesmo homem. Ele já não tem mais a mesma visão, ele já não mais enxergava como ele enxergava antes. Sua visão foi restaurada, ele foi batizado, e ali então ele sofre uma tremenda transformação. Ele deixa de ser Saulo de Tarso, perseguidor, e passa a ser o apóstolo Paulo, o apóstolo de Jesus, o apóstolo dos gentios, o apóstolo que sofreu perseguição. Paulo deixa de ser o perseguidor e passa a ser perseguido. Olha que coisa tremenda. Olha essa transformação de Saulo de Tarso no apóstolo Paulo. Está intimamente ligada ao seu nome, ou essa mudança que Deus faz do seu nome. Você sabe que os nomes na Bíblia, eles são colocados, ou eles eram colocados por causa do seu significado. Não se era bonito ou não, não se o famoso estava usando ou não aquele nome, não se estava na moda ou não, o seu significado era o que valia. Os nomes, eles apontavam para o destino. E o nome Saulo, ele tem a mesma raiz no hebraico do nome Saul. Saulo em hebraico é Shaul, que é da mesma raiz do nome de Saul. Saul, que foi o primeiro rei da Bíblia. Saul, que foi um homem obstinado. Saul, que foi um homem desobediente, rebelde, reprovado pelo Senhor pelas suas atitudes. Se nós olharmos para a vida de Saulo de Tarso, nós vamos ver que Saulo tinha muito na sua personalidade, no seu caráter, no seu interior, muitas características de Saul. Saulo também era um homem obstinado. Saulo também um homem que não estava ouvindo a voz de Deus, perseguindo e matando cristãos, assim como Saul perseguiu a Davi, o ungido do Senhor. Olha, existem tantas características que nós precisaríamos de mais um vídeo, somente para falar dessas peculiaridades entre Saul e Saulo. O nome Saulo, em hebraico Saul, significa o desejado, o solicitado. Então Saulo era o desejado, o solicitado, o grandioso. Isso falava muito do seu temperamento, do seu ego, falava muito da sua obstinação. Mas quando ele tem um encontro com o Senhor na estrada de Damasco, quando ele perde a sua visão, quando ele recupera a sua visão, mas já não é mais a mesma visão, uma visão ampliada, uma visão restaurada, ele se torna agora o apóstolo Paulo. Paulo é um nome grego e, na verdade, de origem latina. E o nome Paulo é Paulus. E Paulus significa pequeno. Olha que coisa tremenda. Então Paulo deixou de ser Saulo o grande, Saulo o desejado, Saulo aquele que é solicitado.
para ser Paulo o pequeno. Porque Deus estava dizendo para o apóstolo Paulo: quem vai ser grande na sua vida vai ser eu. Sou eu que serei grande a partir de hoje na sua vida. Então, o apóstolo Paulo, antes Saulo de Tarso, deixou de ser esse homem prepotente, arrogante, vaidoso, para dizer de que ele se submetia agora a Cristo, de que agora ele seria Paulo, o pequeno, porque grande era o Senhor na vida dele. Que nós possamos aprender com a história desse grande homem, desse grande apóstolo, o apóstolo Paulo. Que possamos retirar da nossa vida tudo que temos ainda de Saulo, de Saul, de soberba, de desobediência, de obstinação, de vaidade. E que possamos tomar o exemplo do apóstolo Paulo, que disse: olha, eu considero tudo que eu sei como nada. Eu quero que o Senhor viva em mim. Já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Que nós possamos diminuir para que Ele cresça, para que o Senhor seja grande na nossa vida. Que nós sejamos pequenos, que a cada dia mais possamos diminuir mais, mas que o Senhor seja engrandecido na nossa vida. Que o Senhor te abençoe, abençoe sua casa, abençoe a sua família, e que você viva debaixo desse tremendo exemplo do apóstolo Paulo. Deixe seu comentário, deixe também a sua curtida, e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Beijo no coração, até o próximo encontro, em nome de Jesus.